Bom, pessoal, esse exercício é mais completo, envolve atrito e plano inclinado, roldana e fio. Então vocês vejam bem, um exercício bastante trabalhoso que nós vamos desenvolver, onde aqui nós temos um bloquinho A, cuja massa foi dada que é 10, um bloquinho B pendurado e a massa é 8, seno de 30 é 0,5 e cosseno de 30 arredondando 0,87. Está aqui. E tem também o atrito, coeficiente de atrito 0,2. Então, uma vez que tem atrito, né, nós temos que primeiro saber se esse corpo está descendo ou se ele está subindo, porque o atrito vai ser contrário ao seu movimento. Para saber se ele está subindo ou descendo, eu vou ter que decompor essa força, peso aqui, e isso eu já vi em vídeos passados, já mostrei, essa força peso, numa componente chamada Px, aqui, e outra Py. Eu vou decompor. Então o peso que está aqui, ó, fazendo mais reforçado aqui, pessoal. Aqui está o peso, ó. Eu vou decompor ele no Px e nesse Py. Já mostrei em vídeos passados como se faz isso, né? O Px e o Py. E o momento que eu fizer isso, o peso deixa de existir e passa a se trabalhar com o Px e o Py. O Px, vídeos passados eu mostrei, não vou poder ficar mostrando toda hora, vocês assistem. Px é peso vezes seno de 30. Matéria já dada em outros vídeos, pessoal. E o Py é peso vezes cosseno de 30, que é esse ângulo aqui. O peso de A, né? Esse aqui é o corpo A, então esse P do corpo A, peso da A, então aqui Px do corpo A e Py do corpo A, porque tem o corpo B, que depois a gente fala dele. Então vamos agora começar a decompor para poder trabalhar. Px, quem é o peso do corpo A? Peso do corpo A, peso de A é a massa de A vezes a gravidade. Peso de a massa de A foi dada que é 10 vezes 10. Peso de A igual a 100 newtons. Portanto, aqui vai dar 100 vezes seno de 30 é 0,5. Px, 50 newtons. Py, peso de A foi calculado que é 100, 0,80. Então, Py, continuando, é 87 newtons. Ok, já achamos que este aqui, que puxa para cá, é 50 newtons. E este aqui é 87 newtons. Claro que a força normal é perpendicular à superfície e vai estar apontando para cima aqui. No caso, força normal é os mesmos 87 newtons que vai ter que cancelar. Então, é a força que a superfície faz contra essa componente aqui para não afundar o corpo. Vejam que neste caso a normal não é igual ao peso. O peso foi decomposto em Px, que faz ele andar, e o Py, que pressiona contra a superfície. E aí nós achamos que a normal é igual ao Py. Outra componente, outra força atuando aqui é o peso de B. Peso de B, que calculando, novamente, vamos fazer o cálculo aqui, peso de B é massa de B vezes a gravidade. Peso B
A massa de B é 8 vezes 10. Peso B igual a 80 newtons. Então, para cá, 80 newtons está puxando. Quem está se confrontando, na verdade? Na verdade, este PY e a normal se anulam. Então, eles se cancelam, se anulam, mas o PX está enfrentando o PB. E eu estou notando que o PX é 50 e o PB é 80. Então, nesse confronto aqui, quem ganha é o PB. Então, a tendência do corpo é a subir. O corpo A ele vai fazer esse movimento aqui. É claro que isso nos dá condições de saber que a força de atrito é contrária aqui. Força de atrito contrária ao movimento. Se ele está subindo, o atrito vai tentar segurar ele. Então, isso me dá condições de saber para que lado a força de atrito está. Ela está contra o movimento. Ele quer subir, a força de atrito puxa para trás. Se estivesse descendo, a força de atrito puxaria para cima. Agora, vamos fazer um sistema, né, onde este aqui, podemos calcular a força de atrito. Então, vamos calcular a força de atrito é μ vezes a força normal. O μ foi dado lá em cima, que é 0,2. Força de atrito 0,2 e a normal é 87. Acabei de achar. Ao fazer essa multiplicação, nós achamos 17,4 newtons. Então, todas as forças agora estão reunidas. Vamos agora redesenhar tudo e colocando só as forças que promovem movimento. A força normal já foi usada para achar a força de atrito. Ela não nos interessa agora. Vamos trabalhar com a força de atrito, o PX e o PB. Cá estamos, então, tudo redesenhado. Vamos agora achar a aceleração do nosso sistema. E o nosso sistema é constituído pelos dois bloquinhos. Então, a formulazinha, força resultante igual a massa do sistema vezes a aceleração. Força resultante é quem ganha menos quem perde. Olha, pessoal, nós sabemos que o corpo está descendo aqui, tem 80 puxando para cá, e essas aqui contrárias aos PB. Então, o 80 ganha dessas duas, porque se eu somar 50 com 17, vai dar 67, que perde para os 80. Então, a força resultante é o PB, que é o maior, menos, posso colocar PX, menos força de atrito, que atrapalha, a massa do sistema, que é a soma das duas massas, que o meu sistema aqui, estou considerando as duas massas, então a massa de A mais a massa de B, vezes a aceleração que eu vou achar nesse momento. Substituindo 80 menos 50 menos 17,4, a massa do sistema, que somando as duas massas, vai dar 10 mais 8, vezes a aceleração. Fazendo esse cálculo, 80 menos 50 menos 17,4, eu achei 12,6. E do outro lado, 18A. Passa dividindo, 12,6 dividido por 18 vai dar a nossa aceleração. Se eu fizer essa divisão, eu vou achar que uma aceleração do sistema de 0,7 metros por segundo ao quadrado. Então, esta é a aceleração, né, com que o meu sistema está se movendo. Próxima coisa, vamos ter que achar a tração. E aí a tração, a gente tem que analisar onde é que está a tração. É a cordinha aqui, pessoal.
Quando esse corpinho B desce, o que acontece? Ele vai puxar o corpo A para cima. Vocês já notaram que o corpo A tem uma massa de 10 quilogramas e o corpo B tem uma massa de 8 quilogramas? Pois é. Como é que 8 quilogramas consegue puxar 10 para cima? Por causa da inclinação, pessoal. Porque o peso do bloco A é para o centro da Terra. E a gente decompôs num pedacinho, e aqui está o desenho anterior, a gente decompôs o peso e só uma parcela dele foi usada para se contrapor ao B. Se todo ele fosse usado, claro que ele ganharia, mas é só uma parcela. A outra parcela se transformou em PY e os PX é só um pedacinho do peso aqui. Então, por isso que o bloco, mesmo tendo mais massa, né, ele sobe e perde para o outro, por causa da inclinação. O outro, todo o peso dele foi usado para puxar. E este bloco A, só uma parcelinha do peso dele foi usado para se contrapor. Então, é isso que eu queria comentar. Bom, continuando então, eu tinha dito, né, que esse bloco B puxa o outro para cima, tração, reação, tração. Então, tração, tração. Agora a gente vai pegar o bloco A e o bloco B e vamos redesenhá-los e vamos analisar eles separadamente, individualmente, para descobrir a tração. Então, se eu desenhar aqui, ó, nesse novo papel aqui, o bloco B, aqui está o bloco B, tem uma força de tração puxando para cima, são as forças que atuam sobre o bloco, e tem o peso dele, que é o peso de B, puxando para baixo. Peso de B, que a gente conhece que é 80 newtons. Aqui, pessoal. Vamos destacar aqui. Então eu posso descobrir a tração analisando ele como meu único sistema. Mas eu também poderia, e eu gosto de fazer isso, poderia, ao invés de pegar e me concentrar no B, me concentrar no A. E claro que a gente vai fazer isso, que está o bloco A meio que inclinado. Esse é o bloco A. E as forças que promovem movimento aqui são quais? Para cima tem a tração. E para o outro lado tem o PX. É uma delas, que vale 50. E também tem a força de atrito, que a gente encontrou 17,4 newtons. Como está ali, eu só estou copiando. Então agora eu vou achar a tração, ora usando um bloco como sistema, ora usando o outro bloco como sistema. Então vamos lá, qual é a formulazinha que a gente já está acostumado a usar? Força resultante. Força resultante é a massa do sistema vezes a aceleração. Se nós analisar quem é a força resultante em cima desse bloquinho aqui, do bloco B, bom, supondo que o bloco B está descendo, a gente já tinha visto que ele está a favor dos 80, a aceleração é para baixo, então o 80 é maior. Então ficaria peso B menos a tração igual a massa de B vezes a aceleração. Se eu for considerar este, sabendo que ele está subindo, a gente sabe disso, então a tração é maior que as outras duas. Então, se eu for fazer, a força resultante seria quem ganha, tração,
menos Px menos força de atrito igual a massa do bloco A vezes a aceleração. Duas formas de achar tração. Vamos começar com essa aqui e depois vamos para outra. Peso de B, a gente sabe que é 80. Menos tração, a massa de B, que foi dada, que é 8. Vezes a aceleração, quanto é que nós achamos? 0,7, aqui está. 0,7 vezes 8, 80, menos a tração, eu achei 5,6. Passando o T para um lado e 80 menos 5,6 igual a tração. Fazendo a subtração por 80, né? Tração 74,4 newtons. Então, tração achada usando o bloco B como meu sistema. Destaquei. Vamos agora fazer a tração usando o bloco A como sistema. Vamos ver se eu acho a mesma coisa. Tração Px é 50, eu estou enxergando. Força de atrito é 17,4. A massa do bloco A é 10. E a aceleração que eu achei é 0,7. Então, T menos este com este, dá para somar e conservar o sinal. 67,4 menos 50 menos 17, 67, igual a 7. Passa para o outro lado, tração igual a 67,4, pulando, mais 7. 67,4 mais 7, tração igual a 74,4 newtons. Então tá, pessoal, só para vocês verem que fechou. Deu a mesma coisa. Aqui, ó, igual. Então tá. Esse exercício que eu deixei para vocês, que eu considero bastante completo, ele aborda tudo. Espero que vocês tenham entendido e que tenha ajudado a desmistificar. Então, ficamos assim com esse vídeo hoje. Próximo vídeo, eu pretendo abordar força centrípeta para dar prosseguimento às aplicações da lei de Newton. Então, se você quiser se manter informado, inscreva-se no meu canal no YouTube e até o próximo vídeo.